Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast aqui do nosso canal do Impulser Academy. Estamos aqui nessa jornada pré-congresso para que a gente possa trazer a você as informações, um pouco dos bastidores, mas sobretudo um pouco dos palestrantes, sobre o que cada um faz na sua vida, como é que ele se coloca, né? Como é que eles estão apresentando os seus temas, por que que eles estão fazendo o que eles fazem. E é muito interessante a gente fazer essa jornada porque a gente conhece um pouco mais da pessoa, né? E quais são as intenções, quais são os valores, né? Qual é o propósito dessas pessoas em palestrarem, opa, palestrar aqui dentro do nosso congresso. Então, esse é um momento descontraído, né? Não é um momento acadêmico da gente apresentar teses, estudos. É para que a gente possa realmente conhecer quem são esses palestrantes, que são já pessoas muito selecionadas, estão aqui porque são especiais, porque realmente tem uma mensagem muito importante para poder entregar para cada um de vocês que estará aqui participando do nosso evento Impulser Conference, buscando conhecimento, informação, experiências, né, sugestões e orientações para a sua vida mental, sua vida emocional, a sua saúde física, a sua saúde financeira, ou seja, o seu equilíbrio interior, ok? E o nosso convidado aqui de hoje, ele é uma pessoa já que está na estrada há muito tempo, muito experiente, tem um processo de autodesenvolvimento, de busca de conhecimento, de práticas, de trabalho, de team building, em organizações. Ele faz trabalhos também fora do Brasil. Tem parceiros também que são pessoas muito bem qualificadas dentro da sua estrutura e ele vai falar aqui para vocês. Então, eu quero receber e dar as boas-vindas a você, Maurício de Freitas. É um prazer estar aqui com você, com vocês que estão assistindo a gente aqui. Muito bom a gente poder conversar, as pessoas poderem me conhecer um pouquinho melhor. E é uma honra poder participar desse congresso, que eu tenho certeza que vai trazer benefício para muitas pessoas e organizações. Legal. Você, com certeza, do que a gente já conversou, nosso bate-papo inicial, o primeiro que a gente teve, você tem uma inclinação muito forte para o desenvolvimento humano. Você é muito comprometido, né? Toda a tua trajetória mostra isso, desse seu comprometimento com o ser humano. De onde vem isso, né? Como é que isso surgiu na sua vida, né? Você, de repente, quando Uhum. era... Eu, por exemplo, eu tinha um sonho quando era pequeno de ser piloto de avião, né? Era o meu sonho, pilotar um avião, aquela... Depois as coisas mudaram. Mas de onde vem esse seu interesse, né, por desenvolver pessoas? É interessante você falar isso, porque na verdade tem a ver, no meu caso, com o que aconteceu com muitas pessoas, que foi uma transição de carreira. Eu fiz uma formação em artes cênicas e música. E na época fiz um número muito grande de cursos e preparos e a minha formação profissional e comecei a trabalhar com o tema. A última coisa que eu fiz foi em 1990, que foi uma peça com Antônio Fagundes, Antônio Petrin, Cacá Carvalho, A História do Soldado, que estreou no Teatro Municipal de Santo André, depois o Municipal de São Paulo, depois o Municipal de Campinas. Era um trabalho grande com direção do Ulisses Cruz e tudo. Só que, justamente nessa época, eu fui convidado a dar aulas de teatro por um grupo de pessoas que queriam desinibir, porque elas faziam direito na Faculdade de Direito de São Bernardo e tinham inibição para chegar nas audiências e se comunicar publicamente e tudo mais. E, simultaneamente, foi uma coincidência, na verdade, não tinha a ver uma coisa com a outra, mas havia um terapeuta muito famoso na época, chamado Roberto Freire, que trabalhava com uma linha de Gestalt terapia chamada somaterapia, e ele aconselhou os grupos dele a fazerem teatro para poder desinibir, digamos assim, para poder. Na verdade, ele falava não simplesmente de desinibição, mas se soltar e liberar-se das couraças musculares e das prisões emocionais, que o teatro era importante. Ele recomendava teatro e recomendava capoeira de Angola para Uhum. mover o corpo e soltar Sim. couraças musculares. E aí um grupo muito grande me procurou, de pessoas que faziam trabalho com ele. E eu preparado para dar aulas de teatro, ok. Só que de repente eu comecei a trabalhar com esses grupos e o objetivo deles não era aprender exatamente teatro. O objetivo deles era se liberar de questões emocionais. E Uhum. isso foi uma mudança incrível para mim, porque eu não tinha tido essa experiência ainda. O que eu estava fazendo com eles era uma coisa meio teatro-terapia, né? Sim. E eles sabiam que não era uma terapia, mas mesmo assim
emergiam conteúdos, sabe? De repente, eles estavam ali fazendo um exercício teatral comigo, acessavam uma emoção, evocava uma coisa do passado deles e tudo. Bom, na época, você imagina, eu estava no início da minha carreira, eu era muito novinho para estar fazendo aquele trabalho ali com aquelas pessoas, eu estava com 20 anos na época. Eu fiquei bem assim, uau, tem que fazer alguma coisa, tem que aprender a lidar com esse negócio. Porque de repente eu já dava aula de teatro, mas quando eu dava aula de teatro era uma coisa descontraída, muito agradável, né? Ali emergiam conteúdos emocionais das pessoas. Falei, vou ter que me preparar, né? Então, na época, eu fui buscar uma formação à parte. Fui buscar hipnose, auto-hipnose, fui fazer programação neurolinguística, fui fazer várias técnicas que poderiam me dar suporte. O problema é que quando eu fui fazer essas formações, eu super me encantei. E o trabalho com eles foi incrível, porque era diferente de simplesmente fazer um trabalho de comunicação pública, que eu estou lá sentindo que eu estou transmitindo uma mensagem legal para um público grande e tudo. Mas ali eu tinha um público que era menor, às vezes, do que um público de um teatro lotado, mas que eu tinha uma interferência tão forte na vida daquelas pessoas, e aí as pessoas estavam felizes, emocionadas, porque superaram um problema, e eu sentindo que eu participei disso, então ali foi uma coisa que me pegou. Quando eu fui ver, O eu bichinho estava picou ali, né? O bichinho picou justamente ali. eu falei, puxa, eu busquei as artes cênicas e a música como uma maneira de usar Sim, a comunicação, de levar uma mensagem legal para as pessoas. sim. Só que ali eu descobri que era mais do que isso. Eu não levava só uma mensagem bacana para as pessoas. Eu interferia de uma forma positiva na vida delas, né? E comecei a ficar encantado com essa possibilidade e fui fazendo mais cursos de formação. Em 91 eu comecei um primeiro trabalho. Então, 91, com 21 anos, super novinho ainda, eu já fiz migração de carreira. Geralmente o pessoal migra de carreira, muda, transita de carreira para os Lá na 30 frente, anos. sim. Não, eu tive esse encantamento e falei, não, eu vou já fazer um trabalho. Não larguei completamente o que eu fazia com as artes cênicas e tal. Então, fiz comerciais de televisão na época, peça de teatro, fiz participações em programa de TV, né? Só que eu criei um trabalho paralelo chamado cantoterapia. E a cantoterapia era um trabalho descontraído, no sentido de ser anti-estresse, era despretensioso, porque eu estava começando, né, usando práticas de teatro, de música, de dança, de artes plásticas, e criando algo voltado para aumentar a alegria de viver e ajudar as pessoas a se presentificarem mais e terem uma experiência de contato maior consigo mesmo. Só que esse trabalho fez muito sucesso. Então eu tive uma situação logo no início dessa nova carreira que eu fui parar num jornal de São Paulo chamado SPTV, que é um jornal que eu acho que ainda existe até hoje, no horário do almoço e tudo. Saí em revista Boa Forma, que era uma revista que vendia bastante em banca. E comecei a ministrar muitos desses cursos, começou a acontecer, ter muito sucesso. Sabe quando você tem a sensação, acho que era para ser mesmo, que o negócio está fácil, né, tá fluindo facilmente e tudo. E o meu encantamento foi aumentando. Eu comecei a perceber que ali de verdade é que eu conseguiria fazer um trabalho que traria um impacto forte na vida das pessoas, e foi aí que eu entrei nessa área. E logo no começo eu estudei Gestalt, terapia, estudei psicossíntese, estudei programação neurolinguística, né? Fui me encantando por muitos trabalhos nesse sentido, sabe? Quando você fica com vontade de saber tudo, né? Faz zilhões de cursos e tudo. Tudo que Então, aparece. fiquei trabalhando na época com uma característica de terapeuta, né? Que era um pouco mais Sim. como eu enxergava que seria o meu trabalho. Comecei uma faculdade de musicoterapia, parei no meio, porque eu percebi que não era o que eu queria, que aí eu descobri que ela era toda voltada para a ideia da patologia. A gente tinha no sábado aula só com médicos, inclusive. Então a musicoterapia era toda voltada de forma remediativa a lidar com a psicoterapia, com a psicopatologia, para lidar com deficiências. Eu falei, não, o que eu quero trazer é o desenvolvimento do melhor do ser humano. Eu quero ajudar as pessoas a irem além dos limites que elas queriam para elas mesmas. Então eu logo descobri que era o que eu queria de verdade, trabalhar com uma área de desenvolvimento humano e não necessariamente uma área remediativa de tratamento.
e comecei a me voltar completamente para isso. E me encantei por muita coisa, então eu tinha um pool de técnicas e coisas que eu fazia. Num dado momento, entrei lá na tal da crise dos 30 anos, sabe como é? Uhum. E aí eu percebi que eu sabia de muitas técnicas diferentes, algumas que eu nem trabalhava com elas, mas tinha feito formações, sabe? E que tinha algo insatisfatório, que era o fato de eu saber de muitas coisas, mas eu não estar tão especializado quanto eu gostaria. De perceber, inclusive, às vezes, pessoas voltando com problema similar, e eu pensar, poxa, não é isso que eu quero, entendeu? A pessoa volta, ela está satisfeita, ela ama meu trabalho, sente o trabalho como algo lindo, emocional e tal, mas eu percebi a baixa eficácia com ela voltando com um problema parecido. Uhum. Para ela, não, ela falava, vai uma nova camada a ser explorada, mas naquele momento eu falei, não, eu preciso de consolidação de resultado, eu preciso conseguir entender de verdade mais profundamente o processo de mudança. E foi aí que eu decidi me especializar e me foquei bastante em programação neurolinguística, aprofundei muitíssimo. E correlatos, então, programação neurolinguística, panorama neurosocial, que é uma linha pós-PNL, que é muitíssimo interessante e profunda, criada pelo Lucas Derks, um trainer holandês que tem inclusive uma conexão com o meio acadêmico na Holanda e um centro de pesquisas. Fiz a neurosemântica, que também é um movimento pós-PNL, que é do Dr. Michael Hall, que é muitíssimo interessante para mudança de mentalidade, mudança de pensamento, ressignificação na maneira de perceber a vida e na ótica que a gente interpreta as coisas. E, num dado momento, também me encantei bastante pelo coaching. Infelizmente, o coaching passou por uma difamação recente, por um monte de gente que, na verdade, não estava fazendo coaching de verdade. Então, quem conhece mais antigo sabe a beleza do coaching. Eu via todos querendo na minha área, né, o pessoal que trabalhava na minha área, falando para mim, olha, faça o coaching, independentemente de você vir a trabalhar exatamente com isso ou não, te dá uma habilidade verbal incrível e trabalha novos elementos. O coaching para mim foi um impacto muito positivo, porque mexeu com elementos novos e trabalhava uma dinamização do potencial humano, cada vez com menor interferência da minha parte. Então é muito interessante isso. Eu tinha uma vontade grande de interferir na vida das pessoas de forma positiva. E eu fui descobrindo que quanto menos orientador eu era e mais provocador do processo interno do indivíduo, dando autonomia a ele de autodescoberta, mais o meu trabalho era efetivo. Bom, no final me especializei mesmo muito. Nem eu achei que estava mergulhando tão fundo, né, nessas metodologias, né? Mas estava fazendo o meu trabalho ali no meu cantinho. Eu tinha o meu instituto, me tornei certificador internacional de programação neurolinguística, de coaching e hipnose, e estava fazendo as minhas entregas com a qualidade que os institutos internacionais, que a Associação Internacional propõe para a gente. Fiz uma Uhum. super dedicação nesse sentido. E assim, meus amigos e família perceberam isso, porque a minha Uhum. ausência no mundo social foi muito grande. Gigantesca, né? É, E num dado momento eu descobri que eu tinha chegado num nível de especialidade muito alto. tem. Deixa eu Me fazer um toquei. recorte, deixa eu só fazer um recorte aqui para a gente não perder esse fio da meada aqui, que eu acho muito importante para quem Aham. está assistindo aqui esse podcast aqui. E eu estou conversando com Maurício de Freitas aqui no podcast do nosso Impulser Academy, que é essa semana que nós estamos aqui preparando para o nosso congresso que vai acontecer agora a partir do dia 26 de maio. E se você está gostando desse podcast, já deixa o seu like aí embaixo. Curte, se inscreve no nosso canal porque tem muito mais novidade para poder chegar por aí. E se você ainda não adquiriu o nosso ingresso, aqui embaixo do vídeo tem um link para que você possa adquirir o seu ingresso ainda do primeiro lote com valor promocional e é um super desconto. Eu se fosse você, correria ali. Maurício, eu e todos que estão assistindo esse vídeo aqui, vendo essa sua trajetória, né, de uma pergunta que eu fiz inicialmente, a gente vê realmente a profundidade que você se colocou na sua vida como profissional para poder levar o melhor para as pessoas. E eu estava vendo que você passou depois outro dia ali o seu Instagram, e eu vi um dos seus posts, né? Um dos seus posts era a inteligência emocional está sendo deturpada, né? E isso está custando caro às pessoas. E grande parte do que está acontecendo hoje com esses
profissionais, entre aspas, que estão levando essa inteligência emocional de uma forma rasa, superficial, como você colocou, e eu concordo dessa forma, com frases, né, com aquela coisa mais de positividade, somente de frases de impacto, né, de ações ali, né, uma mobilidade física, um gesto que você faz, mas as pessoas não estão indo na profundidade. E as pessoas passam Uhum. a acreditar, ou passam a acreditar, não, passam a ver que estão fazendo algo, mas estão só se movimentando, mas não estão resolvendo. E eu acho que vai um pouquinho que você falou agora do coach disso, né? Você não queria só que as pessoas Aconteceu isso. voltassem. Então, eu senti, eu fiz esse. Quando você falou isso aqui agora, eu tinha visto já o seu post, eu falei, deixa eu conversar um pouquinho sobre isso para que você pudesse realmente explicar essa questão, esse desafio do profissionalismo que a gente precisa hoje no nosso É legal segmento de você desenvolvimento trazer. humano. Legal você trazer isso, porque é um problema que tem ocorrido, né? Surgiu uma espécie de indústria comercial de venda na internet. Já existia anteriormente, tá? Por Uhum. exemplo, a programação linguística teve um nome que ficou muito famoso de uma pessoa que misturava um monte de coisas, mas que ficou conhecido como alguém de PNL, que ele difamou muito a PNL e chegava a dizer assim: eu elimino uma fobia em 9 minutos, sabe? Coisas Uhum. desse tipo, assim, passando coisas, né, que indicariam que ele teria muito poder e que ele está fazendo algo que meio que despreza toda a pesquisa Sim, científica a respeito de sim, fobia e trauma sim. e toda a complexidade que está por trás disso. Então, a gente vê fenômenos anteriores de difamação de pessoas utilizando linhas que não têm uma regulamentação pelo Ministério do Trabalho, mas que de repente criam uma marca de sucesso e por conta disso se aproveita. Então, aquele nome tá na moda, está fazendo sucesso, a pessoa se aproveita e difama. A gente teve isso acontecendo ao longo do tempo, mas sempre as pessoas sérias eram as que permaneciam, tá? Agora, a gente teve um fenômeno com as redes sociais. Isso proliferou de um jeito, virou uma indústria mesmo, uma indústria de palco. Então, são indivíduos geralmente que se preparam para ser bons de palco, tem um número muito grande de charlatães, e essas pessoas vão para a internet citando os nomes de metodologias sérias e deturpando ou simplesmente superficializando num nível que não dá para acreditar que a pessoa transformou aquilo em algo tão ínfimo. E vira uma coisa que não tem embasamento, vira uma coisa que de dicas, diquinhas rápidas de internet, toscas, superficiais. Isso vai difamando as áreas, muita gente começa a achar que tudo isso é autoajuda. Vamos entender autoajuda, a má autoajuda, né? Cura, Como uma coisa eu chamo de cura fast food. Vai é pegando mais ou ali, menos pum, esse. é isso que as pessoas estão procurando. A gente tem uma boa autoajuda que faz o indivíduo refletir, se Sim, sim, entender e tudo sim. mais. Mas há um volume enorme de uma má autoajuda que são dicas meio padronizadas que seriam aplicadas a todos os indivíduos, desconsiderando qualquer complexidade por trás das questões que eles vivem e desconsiderando os aspectos mais individualizados. Cada pessoa é de um jeito. E aí vem diquinhas práticas do que fazer e como fazer e que resolvem a sua vida. Propostas de solução milagrosa e rápida, e isso vende. As pessoas gostam de ter a esperança de que vai ser tão fácil assim. Seria até bom se fosse. Acho que todo mundo gostaria que fosse assim. Sim. Só que não, tem aí um trabalho a ser feito, tem todo um cuidado, tem particularidades, individualidades que têm que ser consideradas, tem o histórico de vida dos indivíduos. E esse tipo de trabalho não é só superficial, ele pode ser perigoso. Ele pode fazer com que uma pessoa, por exemplo, faça lá um curso de final de semana, aí ela tem emoções, ela chora, ela passa por uma série de coisas. No final, ela fala assim: mudou minha vida para sempre. Depois ela vai descobrindo, quando vai passando os dias, que os padrões Caramba, antigos estão lá, permanece. que ela não mudou para sempre. E Uhum. aí ela pode, ao invés de achar que ela comprou um curso ou um treinamento que não era eficaz, ela pode achar que ela tem um problema. Ela pode achar assim, funciona para todo mundo, menos para mim. E Uhum. ela pode começar a partir daí a achar que o problema é ela, e isso é um dano psicológico para o indivíduo, Vai sabe? agravando mais ainda a situação que ela já estava.
E a pessoa perdeu dinheiro, perdeu tempo com aquilo, não tem condições de avaliar se aquilo é bom, se não é bom. Só quem é mais especializado que às vezes consegue. Até um profissional iniciante, ele embarca nessas coisas, porque ele não tem como avaliar o que é eficaz, o que não é. Por exemplo, inteligência emocional. Talvez o maior nome que nós temos hoje da neurociência da inteligência emocional é o Dr. Antônio Damasio, que é um neurocientista português, radicado nos Estados Unidos, que fez pesquisas muito interessantes, que editou livros fantásticos, né? Lançou livros muito especiais sobre o assunto e que norteia hoje o consenso da ciência. Você encontra pessoas que falam que são especialistas em inteligência emocional, a gente fala do Antônio Damasio, ele nunca ouviu falar do Antônio Damasio. É estranho, no Sim. mínimo estranho. Então isso aconteceu com todas as áreas que fazem sucesso e que têm uma certa falta de regulação. E é por isso que eu me vinculei desde cedo, né, a um conjunto de associações internacionais super sério, que é sediado em Berlim, presente no mundo todo, mais de 100 países, e que tem ali diretrizes muito importantes de como a gente deve fazer um trabalho, de boas práticas, de ética, de alta qualidade, nos cursos de formação e nas práticas profissionais. E em 2017, eu fui convidado a ser vice-presidente porque eu seguia todos esses parâmetros adequadamente. E hoje eu, com a presidente, que é a Arlene Davis, a gente faz um trabalho de apoiar as pessoas que fazem parte dessas nossas associações no Brasil, para que elas possam garantir esse nível de qualidade, Qualidade. né? Subir a régua de qualidade e fazer uma entrega que realmente vale a pena. A gente viu muita entrega que parecia mais entretenimento, em que as Sim. pessoas vivenciavam várias emoções, chora, ri, sei que lá e tal, e gosta, acha ótimo, mas que aquilo não consolida resultado. Uhum. E, Entende? é, E aí é um desserviço, porque a pessoa ou ela acha que ela é um problema, ou ela acha que a própria metodologia não funciona e difama a metodologia. Isso vai atrapalhando tanto a vida da pessoa quanto das pessoas sérias, profissionais sérios que trabalham com isso. legal. Como é que vocês estão vendo esse avanço da inteligência artificial? Porque hoje já existe, até o WhatsApp já existe isso, né? Porque eles terminam Uhum. carregando várias informações em WhatsApp junto com o ChatGPT, por exemplo, e ali termina sendo um terapeuta que está na palma da sua mão e vão buscar justamente esse público que você acabou de trazer agora, né? Esse público que quer o fast Sim. food, essa coisa rápida, mágica, milagrosa. Se eu conversar aqui, né, com esse aplicativo aqui, ele vai resolver todos os meus problemas enfim, talvez até para a parte física, de educação física, que tem professores, né, que fazem isso, nutricionista, que é algo muito mais específico e técnico do que aquele que seja o terapêutico. Mas vocês estão percebendo isso com certeza? Qual é a tua leitura disso e dessas pessoas que também estão já se inserindo nesse mundo de IA, procurando encontrar ali as suas soluções psicoemocionais? Então, você sabe que a gente tem uma complexidade grande quando fala desse assunto, porque dá para olhar Uhum, por vários pontos de vista. sim. Existe uma série de comprometimentos, né, em relação a fake news que podem ocorrer, a simulações. Então, eu posso ter uma pessoa falando, eu não sei se é ela falando de verdade, Sim. mas eu vou me focar num aspecto até mais positivo, tudo bem? Tá bom? Vou olhar de um olhar mais Sim. positivo para isso. Eu tenho utilizado há 2 anos e me aprofundei bastante em inteligência artificial como um mecanismo para incremento de performance, da minha performance. E às vezes uma coisa que eu demorava 4 horas para fazer, faço em uma hoje em dia, Sim. com apoio de inteligência artificial. Acabei aprendendo como treinar a inteligência artificial, como fazer o processo de treinamento, que a gente fala, é, na verdade, você oferecer dados adequados para que a resposta venha da Uhum. maneira que você quer. Então, hoje, até treinar os GPTs personalizados, que eram chamados de agentes, mas a gente sabe que não é bem agentes, a não ser que você use APIs e crie uma maneira daquele GPT se conectar com outras coisas fora, né? Mas ele é um GPT personalizado, em que você consegue criar nele uma
uma inteligência artificial bastante dedicada a um determinado tema. Você sabe que eu tenho tido resultados fora do normal, inclusive eu estou agora com um projeto que eu já estou colocando em ação de acrescentar um GPT personalizado para cada curso meu. Por quê? Porque eu enxergo, eu tenho um olhar muito legal para isso, sabe? Uhum. Estou falando de cursos empresariais especialmente, tá? Então pensa no seguinte, eu estou lá ministrando um curso, por exemplo, que tem uma ferramenta muito importante para líderes, que é feedback e feed forward. Eles são treinados num processo estruturado passo a passo que é muito bem sucedido. E eles são treinados também, os líderes, nas competências de comunicação e de relacionamento interpessoal que são necessárias para você fazer bem esse processo. E quanto mais horas de treinamento a gente tiver, melhor, porque aí eu consigo ver a pessoa praticando, eu consigo avaliar, dar feedback para ela. Ela tem a chance de lapidar, novamente se apresentar publicamente na sala de aula. Meu treinamento é de instalação de habilidade, então a gente faz esse trabalho dessa maneira. Não é aquele oba-oba de palco que Sim, sim, algumas sim. vezes a empresa contrata uma coisa e recebe isso. Não, aqui é treinamento. Vamos aprender e consolidar habilidade. Só que ainda assim essa pessoa, ela não sai ultra habilidosa. Ela tem que praticar bastante no dia a dia. Aí imagine que eu tenho como, e esse é o primeiro GPT que eu criei, inclusive, eu estou trabalhando com a OpenAI, o ChatGPT, foi o que mais se adequou às minhas necessidades, né? Então esse foi o primeiro que eu criei, em que toda a estrutura está ali, e o GPT está pronto para dar o apoio para uma pessoa que vai entrar numa sessão de avaliação semestral, de desempenho, ou um feedback pontual com um colaborador. E você vai ali alimentando as perguntas e ele vai te trazendo passo a passo e ajudando você a construir, a estruturar antes a sessão de feedback completa com base nos parâmetros que eu, Maurício, Uhum. treinei na Inseriu. inteligência artificial. É fantástico. Sim. É um suporte à aprendizagem e à consolidação de aprendizagem que Uhum. é maravilhoso. Então, eu estou olhando com olhos ótimos, eu sei que vai ser usado pelas pessoas que são canalhas. Sim, Infelizmente, né? A gente sabe que isso vai sim, sim. acontecer. Não, e é fantástico, eu também utilizo a inteligência. É o que você falou, que a gente levava 4 horas, a gente leva né, um tempo muito menor, É, absurdamente menor na organização, inclusive, de processos. E isso é fantástico. E a gente sabe, é como, vamos voltar à questão do coach, né? Profissionais qualificadíssimos, exemplares, que realmente traziam resultado e, infelizmente, terminou caminhando para lá. Então, é uma situação como a própria internet, que a gente vê que realmente ela é fantástica, o mundo é um mundo antes e depois da internet, a gente pode assim dizer. Mas, infelizmente, pessoas você vê, na também. época que começaram a difamar o coaching, eles não chamavam de difamar, né? Era divulgar o Sim, coaching sim, na internet. sim, Tinha sim. gente que ficava assim, ó, ai, puxa, eu fiquei desempregado. Será que eu dirijo Uber, faço bolo Eu para vou ser fora coach. ou vou ser coach? Porque a empresa pagou um curso de final de semana e ele achava que ele podia Sim, trabalhar com coaching. E tudo certo. aí, na época, tinha gente se auto-intitulando o maior coach de aprendizagem do Brasil, o maior coach de carreira do Brasil, sabe? Pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. E Sim. gente que realmente estava trabalhando, porque mais de 80% das aplicações de coaching acontecem dentro de empresas. Essas pessoas, elas não estavam na internet tentando divulgar para a pessoa física. Então você tinha, por exemplo, a presidente na época, né, da ICF, que é uma das associações internacionais super sérias, era uma pessoa admirável, com uma habilidade fora do normal. Você não via ela em lugar nenhum da internet, não vê até hoje, porque Uhum. ela estava lá, do cantinho dela, trabalhando com as Sei. organizações, oferecendo o trabalho dela sério para empresas, e não estava fazendo esse oba-oba na internet que foi feito por escolas de formação e por coaches iniciantes que queriam convencer, que usaram muito o marketing digital, Sim, né? sim. Muito Agora, esse interessante. povo também vai querer usar a inteligência Vai, artificial, vai, com certeza, né, com para fazer certeza. uma coisa padronizada, uma coisa Sim, que não legal, tem qualidade para entregar para o público. Mas legal. a inteligência artificial pode ser usada de uma maneira extremamente ética e poderosa Sim. para consolidar processos de aprendizagem, para dar suporte à aprendizagem pós-treinamentos, Uhum. né? Eu acho que a gente tem um horizonte muito interessante que, se Sim. for bem aproveitado, nós só vamos ter resultado positivo com isso. Essa é a minha visão também, é como suporte, né? Aquilo que realmente pode
solidificar conhecimento, aprendizagem e você dar uma continuidade com isso. Mas olha, a gente tá o papo está muito bom, mas a gente já está chegando no final do nosso podcast aqui. Pessoal, vocês vejam que, né, que o Maurício de Freitas realmente ele é um profundo conhecedor daquilo que ele está trazendo como profissional do desenvolvimento humano, da transformação humana, e acredito que seja por isso que ele esteja aqui dentro desse congresso, participando, palestrando aqui com a gente. E Maurício, já pegando um pouquinho desse gancho, né, de tecnologias também, mas essa tecnologia associada ao desenvolvimento humano, e uma das linhas de trabalho que a gente tem aqui no Impulser Academy é a gente auxiliar as empresas também com a nova lei, né, a nova NR1 que aí está, nós já conversamos sobre isso, você já vem estudando, você tem grupos de estudos com relação a isso. Então, baseado nesses aspectos, qual é o tema da sua palestra que você definiu para poder trazer aqui como contribuição para as empresas, para os líderes, gestores de equipe que estarão participando do nosso congresso e também os colaboradores, né, o público em geral que estará aqui com a gente. Então, qual é o tema e qual a sua intenção com esse tema aqui de desenvolvimento? Bom, é legal você falar da NR1, porque a gente está num momento em que todos nós precisamos aprender sobre o assunto e as empresas precisam conseguir mapear os riscos psicossociais. E tem aí um ano em que vão ser acompanhadas de perto e ainda não vão ser multadas, mas a partir de 26 de maio de 2026 Perfeito. as penalidades entram em prática. E a primeira etapa é você conseguir diagnosticar, né, detectar, fazer um mapeamento dos riscos psicossociais. Essa nova NR1, se a gente trabalhar bem com ela, ela muda completamente a história, né, do trabalho. A gente tem hoje problemas muito sérios, muitas pessoas afastadas, com licença médica, por causa de problemas psicológicos, inclusive, por causa do estresse do trabalho, por causa de burnout. Então tem um lado que tem gente que fala assim, nossa, mas agora a empresa vai ter que se adequar e tal. Tem um lado que é do interesse da empresa mesmo, Sim. né? A gente tem também empresas que têm passivos tributários que eles não conseguem, às vezes, resolver simplesmente porque tem ali processo de assédio moral, sabe? Tem uma série de coisas criando gastos para as empresas. Então, se a gente olhar por um lado positivo do que isso pode reverter, é a gente ter uma mudança no ambiente de trabalho, onde nós vamos ter as pessoas apreciando mais o ato de trabalhar. Quem sabe a gente joga fora essa coisa de, pelo amor de Deus, é segunda-feira, que Acabou, horror. sim. Ou sextou, graças a Deus, né? A ideia de o trabalho ser ruim é sacrifício, é escravidão. Sim. Não, vamos tornar o ambiente adequado, colaborativo. A liderança colaborativa vai ser a regra, obviamente. Então, depois de todo esse mapeamento dos riscos e do processo educativo sobre a nova NR1, a gente precisa de capacitação das pessoas. E são capacitações em soft skills, em skills de Uhum. liderança, skills de relacionamento interpessoal, de comunicação, para que uma pessoa seja capaz de pôr em prática as soluções, porque as soluções envolvem uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Dentre todas essas coisas, uma das que eu considero extremamente protetivas da saúde mental é a resiliência, a capacidade de ser menos afetado pelas situações adversas que vêm do externo a nós. Uhum. Os comportamentos de outras pessoas, os acontecimentos, os processos de mudança. Se uma pessoa desenvolve uma maior resiliência, ela sucumbe menos ao estresse. E acaba sendo um processo protetivo para que ela não tenha problemas de saúde mental. Então, é um trabalho preventivo. Ao mesmo tempo, a resiliência torna as pessoas extremamente mais efetivas no trabalho delas. Elas são capazes de ter mais empoderamento pessoal, mais iniciativa. É mais fácil acontecer aquela mentalidade de dono, quando na verdade eu desenvolvi uma resiliência e tenho uma força, uma capacidade de me reerguer de problemas, tenho autorresponsabilidade, que faz parte da resiliência, e tenho até prazer de mostrar o melhor de mim mesmo, as minhas habilidades em situações difíceis que às vezes se apresentam, eu transformo aquilo numa oportunidade para mostrar as minhas habilidades, capacidades e o meu poder de solução.
Eu desenvolvo uma capacidade também, através da resiliência, de pôr problemas, adversidades em quarentena e não deixar isso contaminar outras áreas da minha vida. Então, garanto equilíbrio nas áreas da minha vida. Desenvolvo criatividade e facilidade para lidar com mudança. E a mudança parece que é uma regra e que não vai voltar atrás. A gente sempre teve processos de mudança acontecendo em ritmos muito mais lentos do que hoje. E Uhum. parece que essa mudança tem acelerado bastante. E há uma instabilidade, uma dificuldade de prever possibilidades futuras, justamente por causa do ritmo da mudança. Sim. Então, a resiliência e o desenvolvimento do QA, que é o quociente de adversidade, é uma inteligência para lidar com situações adversas, que pode ser tudo aquilo que não atende à minha expectativa. Tem expectativa de algo, não acontece como eu gostaria. Se eu tenho uma inteligência para lidar com isso e não desabo, não passo por problemas emocionais sérios por causa disso, e se uma adversidade mesmo grave acontece, eu depois da queda me reergo rapidamente, eu mantenho a minha saúde e mantenho a minha performance. Então não existe alta performance, que é um dos desejos, né, de profissionais comprometidos com sua carreira, não existe alta performance sem a resiliência e sem o quociente de adversidade, que é essa inteligência para lidar com adversidades, alto, uma capacidade de lidar com os desafios. Porque se eu quero performar bem, mas quando acontece alguma coisa que contraria o meu desejo, ou alguma coisa que dá um nível de dificuldade maior, eu desabo e perco a minha performance, eu nunca vou alcançar esse nível avantajado de performance. Então, nós vamos fazer uma palestra a respeito da resiliência, da importância da resiliência. Da resiliência, principalmente para lideranças, onde há um nível de pressão ainda maior, mas a resiliência para as equipes em geral. Das pessoas conseguirem se sentir fortes, não serem tão afetadas por problemas, por situações que estão acontecendo, conseguirem estar mais centradas, conseguirem confiar mais em si mesmas, ter mais empoderamento pessoal. Tudo isso faz uma diferença enorme. A gente vai falar sobre o que exatamente é a resiliência nesse tempo atual, de que maneira isso auxilia, né, nessa adequação das empresas à NR1 com sucesso, né? E como isso pode ser uma transformação muito especial para a vida da pessoa. Quando eu entrei em contato com esse tema, quando eu busquei a formação nos processos de resiliência, fui estudar Paul J. Stoltz, que é um estudioso norte-americano que colocou o QA, o quociente de adversidades, no mapa da ciência a partir de 2010, e que hoje até na Universidade de Harvard, na Escola de Negócios, a gente tem toda uma parte de desenvolvimento de QA e da resiliência, né, para aumentar a capacidade das pessoas para lidar com as situações difíceis que podem acontecer no dia a dia. Quando eu entrei em contato com isso, eu entrei em contato com a intenção de agregar valor ao meu trabalho, né? Só que de repente eu falei, nossa, eu é que quero isso, eu é que preciso disso demais. Então, no final das contas, foi algo que eu fui fazer uma formação para oferecer para os outros e que aí eu decidi que era algo que eu queria trabalhar muito para mim mesmo. E isto, a resiliência, essa capacidade de ter um QA mais alto para lidar com as adversidades, fez toda a diferença durante a pandemia, onde havia um desafio muito grande e algumas pessoas com um alto nível de resiliência, um QA alto, passaram pelas adversidades do período de pandemia e ficaram bem. Outras estão lidando até hoje, às vezes, com resquícios de problemas de saúde mental decorrentes da pandemia. Sim. Então, vale muito a pena, você que está aqui nos assistindo, vale muito a pena você aprofundar, conhecer mais a respeito de resiliência e como isso pode mudar a sua vida e a vida de equipes e de líderes, porque o trabalho talvez seja um dos lugares onde a gente mais lida com esses desafios e surpresas e coisas que acontecem que precisam ser resolvidas. A gente praticamente está virando resolvedor de problemas no nosso trabalho. Então a gente precisa fazer isso com a tranquilidade emocional necessária, com fortalecimento emocional. A gente falou de inteligência emocional, né, Sim. anteriormente. A inteligência emocional ela é base para a resiliência, mas a resiliência ela é o fortalecimento emocional, é a fortaleza emocional, é não se deixar abater e ficar jogado no chão, é conseguir entrar na autoestrada da vida e ter coragem de pisar fundo.
sabe? De viver de verdade. Porque sendo resiliente, eu consigo ousar viver, ousar fazer. Se eu sinto falta de resiliência, eu tenho medo de ir adiante e de sofrer, entende? Muito Então bem. isso pode mudar a nossa vida completamente. E essa questão do medo daria uma conversa muito interessante, mas nós Com estouramos certeza. nosso tempo aqui, gente. A conversa está muito boa com Maurício de Freitas, então é só um aperitivo daquilo que vocês encontrarão aqui na palestra que ele vai ministrar dentro do nosso congresso. Maurício, tem uma pergunta, né? A gente já estourou nosso tempo, mas enfim, está valendo muito a pena. Mas tem uma pergunta que eu faço a todos os palestrantes, a todos os 40 palestrantes, eu faço essa pergunta. O que move o Maurício de Freitas a fazer o que ele faz todos os dias? Acho que são muitas coisas, né? Seria simples dizer uma coisa só, tem muitas coisas que me movem e que têm muito significado para mim. Uhum. Agora, focando especificamente, o que me move, por exemplo, a estar aqui, dar a minha contribuição para o Congresso, a fazer o trabalho que eu faço, tanto com pessoa física quanto com empresas, tem a ver com o fato de perceber que nós temos um potencial incrível para ser muito mais do que temos sido até agora. A gente vê em luminares da humanidade, em pessoas que eh, arrojaram-se, desenrolaram seu potencial, exemplos de possibilidades incríveis que nós podemos ter. E pode ser um desperdício viver aquém disso. Então, quando eu penso que eu participo de ajudar pessoas a irem além dos seus limites pessoais e elas alcançarem coisas que elas não sabiam que eram capazes de alcançar, isso muda inclusive a percepção delas sobre elas mesmas. E elas estão ali percebendo que havia algo que era um potencial latente, mas que agora está expresso para o mundo. Isso para mim é uma satisfação que não tem preço. É algo que realmente me move. Eu acredito. É uma fé minha nesse sentido. Eu acredito que o ser humano tem um potencial maior do que ele utiliza no dia a dia, que ele pode, com a ajuda certa, sair daquele processo de loop repetitivo de viver dentro dos hábitos improdutivos, das coisas que vão mantendo ele no mesmo lugar. Com a ajuda certa, ele pode viver uma vida muito melhor e mais plena, né? Que ele merece, na verdade. Qualquer pessoa, todo ser humano merece ter uma vida melhor, merece ser mais feliz. Eu creio nessas coisas. É a minha fé, digamos assim, é o que me move. Muito bom. Essa é a força interior desse homem, gente. Essa é a força, é isso que a gente procura aqui no nosso podcast, a gente conhecer o que move justamente nossos palestrantes, esses profissionais que estarão aqui trazendo a sua mensagem, a sua contribuição para o seu desenvolvimento pessoal, para que você possa melhorar e ir para um novo lugar na sua vida emocional, na sua vida física, financeira, espiritual, e mental também. Então, é isso que a gente está trazendo aqui para vocês aqui. Então, chegamos ao final desse nosso programa aqui, nesse podcast. Muito rápido, passou muito rapidinho aqui quando a conversa é boa. E se você gostou desse bate-papo, dessa conversa, dá o seu like aqui, se inscreve aqui no canal, porque muito mais será entregue para você. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP ainda, nesse momento aqui que você está assistindo, vai aqui embaixo no link e você vai conseguir isso por um preço ainda promocional do primeiro lote. Corre, que vai estar acabando já já. E Maurício de Freitas, para finalizar agora mesmo, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais e o seu até logo para as pessoas que estão aqui te assistindo e o seu convite para ainda quem está na dúvida que não adquiriu o ingresso para poder estar lá no congresso com a gente, assistir a sua palestra e dos outros 39 palestrantes. Bom, você me encontra principalmente no Instagram, Maurício de Freitas Oficial, arroba Maurício de Freitas Oficial, e no LinkedIn também, estou lá para a gente se conectar, tá? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento, obrigado por estar aqui com a gente nesse momento, né? Foi um prazer estar aqui com você e convidar você a ter o contato um pouquinho mais profundo com esse assunto que a gente abriu só no final, que é a resiliência, que mudou demais a minha vida e tenho certeza que vai mudar a sua. Vai ser um prazer estar com você no congresso e a gente aprofundar o nosso contato, tá? Um beijo grande e até o congresso. Encontro Hum. vocês na palestra.
Muito bom, muito obrigado por sua atenção, de estar até aqui com a gente nesse momento. Gratidão a você, Maurício de Freitas, né, pela sua entrega aqui, pelo seu momento, pelo seu tempo com a gente e pela confiança que você depositou nessa proposta desse início de trabalho que estamos realizando aqui no Impulser Academy. Então, beijo bem grande para cada um de vocês. Nos encontramos lá no Congresso. Um abraço, tchau, tchau. Tchau! O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.